Tenha sido você um leitor da saga ou um jogador que experienciou jogos de The Witcher, todos nós sabemos que a essência daquela obra tem algo que é muito interessante. Onde no caso eu me refiro às escolhas que o Geralt faz. No caso dos jogos, que nós fazemos também. Pois elas refletem bastante sobre a situação que o personagem se encontrou, sobre os ideais e pensamentos que ele possui, e mesmo no momento que ela está sendo tomada, nos faz pensar em quais consequências ela vai ter. Não à toa, é por isso que muitas pessoas rejogam The Witcher 3, para tentar fazer vários finais diferentes, tentar conseguir uma consequência para suas escolhas diferente do que ela conseguiu antes. Seja isso de uma forma boa ou de uma forma ruim. Mas a questão é que quando falamos de escolha, é notório a presença de um fator muito importante para você tomar ela. E para muitas pessoas esse fator pode ser diferente, ou às vezes para a mesma pessoa possa depender o que você vai usar para definir aquela ação. Eu quero dizer que até para o Geralt funciona desse jeito. Em quantos momentos do livro, mesmo ele sendo um bruxo, ele tomou uma decisão por emoção? Ou em quantos momentos ele, tendo uma emoção tão grande, teve que tomar uma decisão pela sua razão? E tendo que meio que engolir todo aquele sentimento forte que ele sentia. E nos jogos, é claro, dessa vez está no nosso controle tomar essas decisões. Escolher a razão, escolher o sentimento, a nossa reação acerca de algo e por aí vai. E existem momentos que faz mais sentido pensar de uma forma do que de outra. Mas ao fim de todas essas escolhas que são feitas, existe algo que todos se perguntam, querendo descobrir se uma decisão foi sábia ou não. E é justamente sobre isso que eu venho falar aqui no vídeo de hoje, que é sobre a sabedoria presente e trabalhada em The Witcher. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, muito prazer, eu sou o JVSPM, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, onde eu falo sobre coisas que eu considero interessante, como filmes, livros, séries, jogos ou qualquer coisa desse tipo. Para quem você viu o primeiro vídeo desse canal há mais de um mês atrás, sabe que The Witcher é a obra da minha vida, e depois de um certo tempo daquele vídeo, cá estou eu novamente para fazer outro, dessa vez uma análise profunda sobre os elementos que eu mais gosto dessa obra. Mas no fim, acredito que ninguém enrola de enrolação. A introdução está feita, então vamos pro vídeo. Um mal é um mal, Stragobor. Menor, maior, médio, tanto faz. As proporções são convencionadas e as fronteiras imprecisas. Não sou um santo eremita e não pratiquei apenas o bem ao longo da minha vida. Mas se couber escolher entre dois males, prefiro abster-me por completo da escolha. Essa frase é algo que o Geralt diz ao Stragobor no conto Mal Menor, que está presente no primeiro livro da saga. Ele também foi adaptado no primeiro episódio lá da série e é referenciado várias vezes durante o jogo, inclusive até num trailer cinemático. Nesse conto, o Geralt basicamente acaba se metendo em um impasse entre Stragobor, que é um mago lá maluco das ideias, e a Yennefer, uma princesa que basicamente estava sedenta por vingança contra o Stragobor. Ambos tinham o seu ponto de vista, o seu lado da história, onde um achava que estava mais certo do que o outro, onde um achava que matar o outro seria um mal menor para toda a situação. E tentaram convencer Geralt a se juntar a um lado. No final das contas, a decisão de se abster de qualquer escolha fez o Geralt, na verdade, tomar uma no fim de tudo. Escolher qual era o mal menor. Escolhi citar essa parte inicial justamente porque é algo que nós, muitas das vezes, em toda a nossa vida, nos deparamos em diversas situações. E durante os jogos também é bem presente esse fator. Quantas situações ali em The Witcher estão presentes simplesmente que não tem algo bom, não tem uma saída boa, apenas algo ruim e outra que você pode considerar menos ruim. É comum vermos Geralt se deparar com uma situação onde nada parece satisfatório o suficiente para tornar uma decisão boa de fato que ele tome. Às vezes a gente se depara com aquela situação e todas as opções possíveis na verdade são ruins, ou a gente tem que escolher entre a menos pior entre elas. Tentar buscar a consequência menos pior para aquela situação. Às vezes nos leva inclusive a pesquisar qual a melhor escolha de tal missão em The Witcher 3, porque é tão difícil saber aquilo que é complicado.
Inclusive, às vezes, as consequências ruins vêm disfarçado de escolhas boas, onde Geralt se depara com várias opções do que fazer, e a que parece a melhor, na verdade, é horrível. Um exemplo que eu posso citar é daquela quest do vampiro, serial killer lá em Novigrad, onde você encontra um homem que parecia estar matando, torturando uma mulher. De fato ele estava, mas o que eu quero dizer é que não era ele o serial killer. E então, o que parecia ser a decisão boa de simplesmente encerrar aquilo naquele momento, na verdade era errado, porque o serial killer continua solto por aí e você terminou a quest antes do que precisava. Eu mesmo cometi esse erro quando eu fiz pela primeira vez essa missão. Mas perceba uma situação interessante acerca desse momento. Quando vamos tomar a decisão de enfrentar ele logo naquela hora, é um sentimento de revolta que o Geralt sente. Ele deixa aquela emoção falar bastante. E ele não está errado, afinal estamos vendo uma cena completamente desprezível daquele ser. Puxamos a espada e descemos o sarrafo naquele vagabundo. Mas deixamos de lado aquele pensamento racional de primeiro investigar as coisas, de parar o que está acontecendo ali e simplesmente fazer perguntas pro cara e impedir que ele continue fazendo aquilo. Mas a vontade de encerrar aqueles atos cruéis de uma vez fala mais alto naquele ponto. Mas também vamos pensar por outro lado. Ser racional naquele momento significaria dar uma pequena porta para ele tentar fugir dali. E se ele fugisse como ele fugiu numa missão antes, na verdade não era ele, mas enfim, até aquele ponto achávamos, significaria que as coisas continuariam piorando e a gente não teria feito nada. Percebe como naquele ponto não parece ter existido uma escolha boa o suficiente? Porque ele atacar de uma vez significaria não dar espaço pra gente fazer perguntas, pro Geralt fazer perguntas e descobrir mais sobre a situação. Porém, não terminar tudo ali significaria abrir espaço para algo pior acontecer depois. E imagine o sentimento de culpa, se fosse ele, se de fato ele tivesse fugido e o Geralt teve a oportunidade de acabar tudo ali. Mas é justamente sobre esse si que eu falarei depois. Mas voltemos a perceber algo. Quando escolhemos que Geralt ataque logo esse cara aí, achando que de fato é o serial killer, Geralt acaba agindo pela emoção, pela revolta, pela vontade de encerrar tudo imediatamente. De certa forma, ignorando os pensamentos racionais de um investigador cético acerca das coisas. Por mais compreensível que fosse, isso ainda assim foi feito. Isso levando em consideração que essa decisão foi feita, porque caso o final verdadeiro da missão, que seja capturar o serial killer, seja realizado, então seria uma perspectiva diferente. A questão é que eu tô falando desse final possível porque para agregar no tema do vídeo. Vocês já vão entender. Mas agora, vamos olhar de outra perspectiva. Dessa vez indo para um evento dos livros, e que também tá na série de certa forma. Onde eu me refiro ao fato da Ciri, a criança surpresa de Geralt. Logo no momento onde ela é encontrada por ele na primeira vez. Onde no caso na série não existe, todo esse conto foi cortado. Eu odeio a série, cara. Netflix, você destruiu essa adaptação. Voltando. Durante o segundo livro de The Witcher, no conto A Espada do Destino, nós temos o primeiro encontro entre Geralt e Ciri, lá naquela floresta, onde basicamente tem todo um momento muito fofo entre Geralt e uma criança de cabelos cinzentos, onde na verdade, no fim da história, nós descobrimos que ela era a criança prometida a Geralt. Lá no primeiro livro a gente teve aquele conto, e aqui a gente acha qual foi o fim que deu aquilo. Porém, mesmo tendo sido pedido a Geralt que ele levasse Ciri, a protegesse, mesmo Geralt querendo isso por conta de todo o sentimento que ele teve pela garota, como um pai para ela, e sabendo que ele poderia protegê-la, ele ainda assim a deixa. Mesmo ela implorando, mesmo outras pessoas pedindo para ele não a leva consigo, tomando assim uma decisão puramente baseada em sua razão. Mas a que custo? Tempos depois, Geralt consegue reencontrá-la. Ela volta para ele, dessa vez os seus cuidados. Porém, depois que Geralt a deixou, o massacre de Sintra aconteceu, gerando traumas incontáveis na garota, fazendo com que ela quase morresse e fosse procurada, inclusive. Imagine se Geralt tivesse dado ouvidos, pelo menos à parte de suas emoções, pelo menos ao que o instinto dele dizia para que fosse feito, e por um pequeno momento tivesse deixado os seus sentimentos
também presentes em suas escolhas. Quantas coisas ele poderia ter evitado na vida da garota? E mesmo que fosse compreensível a vontade de querer protegê-la de certa forma, e utilizando sua razão, aquela escolha de deixá-la lá parecesse mais prudente, naquilo, no fundo dele, não era o que ele queria de fato. Os sentimentos dele, todo o instinto que ele possuía, de certa forma, dizia para ele não fazer aquilo. E ainda assim, ele fez, tomando uma decisão que, por mais que tempos depois ele a reencontrasse, poderia ter evitado coisas piores antes. Acho que um dos momentos principais que a gente consegue ver as conclusões de Geralt acerca de suas escolhas são na DLC Blood and Wine lá de The Witcher, quando estamos conversando com o Regis, o grande amigo de Geralt. E naquelas conversas profundas e densas, onde eles recordam de seu passado, Geralt muitas vezes deixa escapar como ele se sente e o que ele pensa acerca de suas decisões, e até daquelas que ele simplesmente não conseguiu escolher, onde ele não teve escolha, na verdade. E algo que é interessante de notar, uma coisa que me marcou bastante até. Geralt, durante os jogos, tem quase 100 anos. Ele já passou pelos eventos dos livros e dos 3 jogos. Mas ainda assim, com quase 100 anos, ele continua aprendendo coisas. Continua adquirindo sabedoria cada vez mais. Tudo conforme ele lida com as suas escolhas. Todas aquelas cutscenes após uma parte importante do jogo, onde ele tira conclusões acerca do que aconteceu, como naquela quest do Barão Sanguinário e das moiras lá do pântano, onde dependendo do fim da história vai ter uma cutscenezinha dizendo das percepções gerais dele acerca do que tinha acontecido. E sabe, nós temos aquelas conversas magníficas, aqueles aprendizados que o Geralt consegue ter depois de ter toda aquela aventura. Às vezes nós queremos ir lá e rejogar o jogo, dessa vez com escolhas diferentes, pra gente ver conclusões diferentes acerca do que pode acontecer. Onde é possível observar onde a maioria das escolhas que a gente faz precisa de um equilíbrio entre a razão e a emoção. Posso tentar dar um exemplo. Quando tomamos aquela decisão certa na quest do serial killer lá em Novigrad, é porque nós simplesmente não nos deixamos levar pela emoção e fazemos o Geralt questionar as coisas antes de simplesmente descer o sarrafo no maluco. E também paramos para pensar durante os eventos onde Geralt estava com Ciri, e se ele também tivesse pensado e raciocinado sobre o que ele sentia, sobre quais seriam os benefícios de trazer ela comigo, como de fato ele queria protegê-la. Talvez as conclusões deixassem isso já melhor do que largar ela ali. E assim como muitas obras, tipo no caso de The Witcher, livros, jogos e até a série, podemos tirar ensinamentos e aprendizados dessas coisas que a história trata para a nossa própria vida. Entender que existem situações onde a gente precisa usar puramente a nossa razão para tomar essa decisão. Não sei se é exatamente uma situação assim, mas eu acho que eu posso citar quando o Vesemir chama a Triss para ajudar eles com a Ciri lá no 3º livro de The Witcher. O Geralt tinha uns problemas lá com a Triss, ficaria um clima desconfortável, mas ainda assim ele sabe que aquela é a decisão certa, então ele aceita que aquilo aconteça. Ele usou apenas razão, deixou os sentimentos de lado e as diferenças que ele tinha com ela para que aquilo acontecesse, para o melhor acontecer. Em outros lados, é bom que haja um equilíbrio entre a razão e a emoção, saber que existem coisas que a gente também precisa dar ouvidos ao que sentimos. Por exemplo, e se Geralt tivesse simplesmente largado a Yennefer de lado logo no começo? Eu sei que muita gente gostaria disso, mas a verdade é que a Yennefer tem uma evolução incrível como personagem. E mesmo que no começo, de fato, ela seja meio chata pra cacete, ainda assim, Geralt viu algo ali, ele sentiu algo e decidiu dar ouvido àquilo. E no final, acabou tendo até que um bom final com ela. Quer dizer, se você considerar jogos canônicos, os livros eu não cheguei no final, então, sei lá. Mas agora há uma coisa muito intrigante em tudo isso. No fim dessas decisões e suas consequências, nós sempre temos abertura para aprender com elas. Às vezes, nós fazemos algo errado e se ferra, então a gente tem que aprender com isso. Às vezes, tomamos uma decisão certa e conseguimos algo bom, aprendemos com isso também. É interessante pensar que mesmo com quase os seus 100 anos, Geralt sempre está aprendendo. E assim, nós somos também. Só que é interessante pensar em um fator. Assim como nós jogamos The Witcher 3 e temos vontade de rejogar para saber o que aconteceria e se tivéssemos tomado aquela decisão, na vida real não é assim que funciona.
Não poderemos rejogar a nossa vida ou simplesmente entender como seria se algo tivesse acontecido diferente, porque a gente nunca vai conseguir fazer isso. Então, até o último segundo de nossa vida sempre estaremos aprendendo algo diferente. E esse algo, no caso, não o fim da vida, porque a gente vai morrer, mas antes que chegue o fim da vida, conforme a gente aprende as coisas, isso tem que ser usado no futuro para que a gente tome cada vez mais decisões sábias. Decisões que nós consideramos certas, e caso estivéssemos errados, a gente aprende com isso também. The Witcher também é um grande aprendizado, para que nós aprendamos a ser mais sábios em nossas vidas. Porque assim como Geralt sempre busca escolher o que é mais sábio, nós também deveríamos. Trazer um equilíbrio entre nossas emoções e nossa razão é algo que Geralt aprende, e eu acho que nós também deveríamos. Ignorar um completamente pode nos levar a decisões que nos arrependamos depois de serem tomadas. E diferente de um jogo, não podemos simplesmente dar um load naquele save anterior para fazer diferente. Aqui a gente só tem uma linha reta para seguirmos. E devemos tentar torná-la a melhor possível. Entre momentos ruins e momentos bons que todos nós iremos ter, podemos encontrar uma saída para um momento complicado, pois elas sempre existem. Às vezes, é apenas uma questão de tempo até ele terminar. Às vezes, depende de nossas escolhas, para que a gente saia daquilo e se torne alguém melhor e encontre um amanhã melhor. E para os momentos bons, nossas escolhas podem prolongá-los cada vez mais e torná-los melhores. Mas, seja um momento bom ou ruim, no fim, a gente sempre tem que buscar ser mais sábio cada vez mais, para tomarmos as melhores escolhas. E é isso que The Witcher ensina muito bem. E talvez esse seja um dos fatores pelo qual eu mais gosto dessa obra. E outra coisa também, pelo mesmo motivo no qual nós não conseguimos rejogar a nossa vida, não devemos ficar presos àquele conceito de e se algo tivesse acontecido diferente? Como seria se eu tivesse tomado tal decisão? A verdade é que nunca poderemos voltar no tempo e nunca poderemos saber o que teria acontecido. Por isso, deixar o passado para trás e apenas aprender com ele é o melhor que podemos fazer. Ficar preso a pensamentos de realidades possíveis é uma forma de nos deixar parados no tempo. Então é bom que estejamos focados em aprender e sermos melhores no futuro. E cuidar de nossa vida a partir desse momento. Porque o passado já passou. Enfim, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Eu não sei se eu consegui passar toda a ideia que eu queria com esse vídeo, mas eu acho que eu gostei do resultado. Então, muito obrigado por ter visto até aqui novamente. Me siga nas minhas redes sociais, se você quiser. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei. Se você quiser continuar acompanhando aqui o canal, se inscreva, por favor. E também vá lá, dê uma chance pro Trio da Taverna, um canal de gameplay que eu tenho com outros 2 amigos. É bem legal lá. No mais, muito obrigado novamente. Até a próxima e tchau.